senhores telespectadores, nesta passagem do inverno para a primavera, há sempre assim uns dias um bocado foscos e nevoados. E é pena porque eu estou-lhes a falar num dos mais fascinantes miradouros que há em Portugal. Estou aqui em Gondomar, num rochedo a que chamam o Monte Crasto. Monte Crasto, Crasto é uma metástase, quer dizer, é mudar realmente o R. Crasto era a maneira popular de dizer Castro. Portanto, isto era o Monte do Castro. E o Castro, como sabem, era um povoado celto-ibérico, portanto, haveria aqui povoamento, digamos, há 2.500 anos, 3.000 anos. E aqui é que nasceu toda esta vastíssima região a que hoje chamamos Gondomar. Gondomar já é uma palavra mais moderna. Gondomar é muito antigo, claro, mas é uma palavra que vem do nome próprio visigótico. Havia um visigodo que se chamava Gondomar ou coisa parecida. Aqui dizem era o rei Gondomar. Não há razão nenhuma para pensar que fosse um rei, havia muita gente com esse nome. E aliás há vários Gondomares aqui no norte do país. Este era o Gondomar de São Cosme e São Damião. E a Igreja Matriz ainda tem Cosme e Damião. Aqui deste castro celto-ibérico vêm os romanos, obrigam as populações a descer dos castros para os vales e lá embaixo vai-se pouco a pouco desenvolvendo a população. Hoje, o concelho de Gondomar, que é um concelho pequenino, o concelho tem 170 km², e tem cerca de 180.000 habitantes. Portanto, é um dos concelhos mais populosos do nosso país. É claro que isto não é tudo em Gondomar, isto também é curioso. Daqui avista-se tudo. Neste concelho pequeno há 3 grandes cidades. 3 grandes. A mais populosa de todos é Rio Tinto. Rio Tinto tem 70.000 habitantes. Há aqui Valbom. Valbom tem 25.000 habitantes. Há a própria Gondomar, tem cerca de 30.000 habitantes. Bom, no conjunto é 175.000, a andar para 180.000, um núcleo fabuloso de gente e de gente muitíssimo ativa, muitíssimo ativa. E é curioso, isto é um pouco o contrário da Santíssima Trindade. Como sabem, na Santíssima Trindade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas uma só verdadeira, que é Deus. Aqui é ao contrário, há 3 cidades distintas e todas 3 verdadeiras, verdadeiras e importantes. Pois, tão importante é Gondomar, como Rio Tinto, como Valbom, são centros de trabalho, de atividade, é de terras destas que o país precisa. Isto são locomotivas a empurrar o país para a frente. Vamos começar por falar de outras coisas. O povoamento, como vimos, é extremamente antigo, mas até a cidade é nova. Gondomar é cidade desde há meia dúzia de anos, concretamente desde 1992. E antes disso era vila, mas também vila desde há pouco tempo. Só conseguiu ser vila em 1927. Depois do 28 de maio, lá houve o governante lá fez isto vila, porque antes de 27 isto era uma aldeia. Mas uma aldeia importante, uma aldeia que já tinha conseguido fazer estes passos do concelho. O que está na nossa frente é o edifício da Câmara Municipal, foi construído em 1904, portanto na monarquia, é a Câmara de uma aldeia, da aldeia, enfim, de Gondomar.
isto é curioso, esta rapidez de desenvolvimento. E isso fez sem sacrifício das coisas antigas. Olhem, aqui desta Praça da Câmara, vêm daquele lado pequenas casinhas, de resto são primeiro andar, aquilo são do tempo em que Gondomar era aldeia. É claro, estes terrenos hoje são caríssimos. Aqui, 1 metro quadrado para construir vale centenas de contos. Pois, apesar disso, aqui houve o respeito pelo património construído. Aquelas casas estão todas em pé. Que grande exemplo isto é para cidades como Lisboa, onde destruíram coisas preciosas, como era a casa de Almeida Garrett. O Concelho de Gondomar tem tido um crescimento quase explosivo. Venho agora aqui à biblioteca. Esta biblioteca tem pouco mais de 6 meses. É uma biblioteca enorme, com muitas valências. E estive ali a ver na Enciclopédia Luso-Brasileira, editada em 1945, portanto há 60 anos, e o Concelho tinha nessa altura 49 mil e tal habitantes, não chegava a 50 mil. Bom, agora está perto dos 180 mil. Reparem o crescimento vertiginoso que isto representa. Esta casa é uma das muitas obras feitas. Ali perto estão a fazer um pavilhão multiusos. Vai ser o maior de toda esta área do Porto. Vai ter 6.500 lugares para concertos, para espetáculos. Bom, é um crescimento extraordinário. E isso leva-me a fazer uma reflexão que eu não sei a resposta, mas o senhor telespectador pense e tente encontrar uma resposta. Aqui nesta área do Porto, o crescimento é, como veem, rapidíssimo. Mas não é só aqui. Eu estive há tempos no Castelo de Sesimbra. Toda aquela região, praticamente entre o Sado e o Rio Tejo, hoje está coberta de casas. Mas se formos a Viseu, é a mesma coisa. Se formos a Leiria, a mesma coisa. Quer dizer, o país, neste último meio século, parece que deu um salto em frente gigantesco. São milhões de... Portanto, o país está a crescer depressa. Isso é evidente, embora ninguém o diga. O que se diz é o contrário. O que se diz é que isto está a mirrar, isto está a fechar, há cada vez menos dinheiro, há cada vez mais impostos, o país crise, o país de tanga. Como é que se explica que, ao mesmo tempo, nós vejamos um corpo crescer, tornar-se enorme, progredir, e vejamos a sua expressão oficial tornar-se cada vez mais pequena, cada vez mais triste, cada vez mais mesquinha? Há aqui uma contradição entre a nação e o Estado. O Estado está cada vez pior, a nação está cada vez melhor. O que é que aqui está desengonçado? Há qualquer coisa que não está bem. É claro que o que predomina, porque as notícias são sempre sobre o pior, o que vem no jornal é a crise, é a acusação, é isto, é sempre o pior. Quando o que a gente vê é um desenvolvimento enorme, que origina um sentimento de otimismo e de esperança no futuro deste país. Quando se ouve falar em tanga, em pessimismo, em miséria e em futuro cada vez pior. Mas eu devo dizer-lhes que vim a Gondomar, não foi por causa deste crescimento extraordinário, não foi por causa da biblioteca, não, foi por uma razão bem diferente. É porque Gondomar é considerada no nosso país
a capital do ouro, a capital dos ourives. Há até uma frase que se diz muito, Gondomar, coração de ouro. Isso tem uma explicação, é que aqui a arte dos ourives faziam muito uns coraçõezinhos de filigrana para oferecer às namoradas, mas isso ficou um pouco como o ex-libris da cidade. Gondomar, coração de ouro. Não é só essa lenda do coração de ouro, é uma realidade extremamente importante e era disso que eu queria falar. A indústria da ourivesaria ainda hoje tem uma enorme importância no concelho de Gondomar. Há aqui centenas, já me disseram, não é o número certo, mas 500, 600 industriais de ourivesaria a trabalhar o ouro. A trabalhar o ouro com as mãos. Bom, e isso, é claro que é uma riqueza para a região, é a principal indústria da região, é o artesanato do ouro, e é uma coisa que é preciso proteger, porque hoje começa a haver a invasão das máquinas, e quando o nosso ouro for feito à máquina, é igual ao ouro dos outros. É extremamente importante ter isto presente. O que pode, no futuro, abrir um caminho a Portugal é a diferença. É por sermos diferentes. Os portugueses devem ser o que são, ao facto de terem sabido sempre ser um povo diferente. A ourivesaria aqui desta região era realmente diferente, feita à mão. Ainda vamos visitar pequenas oficinas. Agora, não estou numa pequena oficina, estou numa escola, considero extremamente importante, que é o Centro de Formação Profissional de Industriais de Ourivesaria. Funciona aqui em Gondomar, é uma escola que tem 250 estudantes, um curso de 3 anos, admite-se como a escolaridade obrigatória, nessa altura é o 9º ano, e com isso, com mais 3 anos, saem daqui já, enfim, industriais de ourivesaria, alguns de grande talento, e devo dizer que saem daqui para o emprego certo, porque ainda este ano, dos rapazes formados, 90% obtêm imediatamente emprego. E os 10% não obtêm porque, no fundo, fizeram o curso, mas repararam que não tinham muito jeito para aquilo. Para tudo é preciso uma vocação. Bom, e aqui passam alunos que se revelam depois grandes artistas. Eu tenho na minha frente coisas feitas por eles, foram fabricadas aqui por estes estudantes. Eu acho que o futuro do nosso país está nas nossas mãos. Os portugueses têm uma habilidade manual extraordinária, não é só para as joias, não. É para as joias, é para os móveis, é para a talha, é para o cristal, é para a cerâmica, a azulejaria. Nisso somos melhores que os outros. Somos melhores. E acho que esse pode ser um dos nossos caminhos. Eu vim falar do ouro, porque acho que o ouro é, de facto, extremamente importante na história portuguesa. E, de certo modo, Portugal entrou na história sempre agarrado ao ouro. Começa com o nosso Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques chegou a ter tesouros de ouro enormes, enormes. A gente sabe pelo testamento dele, ele dispunha de quantias de moedas de ouro enormes, mas nunca fabricou moeda de ouro. Isto é muito curioso. Não há nenhuma moeda do tempo de Dom Afonso Henriques. Nenhuma. E ele foi rei de Portugal durante cerca de meio século e foi um rei extremamente rico. Reparem, é ele o construtor de Alcobaça, que ainda hoje é o principal monumento português. Porquê é que ele não queria fazer moeda de ouro? Bom, há muitas explicações. Eu penso que não fazia porque não precisava. Não precisava. Havia tantos pequenos reisitos, daqueles reinos taifas, reinos muçulmanos, que lhe pagavam tributo para eles deixarem em paz, levavam grandes sacos de moedas e ele, com a moeda cunhada lá nas terras dos mouros, fazia aqui, enfim, era o suficiente, ele não tinha que cunhar. Há uma outra razão, é que ele, a certa altura, declarou-se vassalo do Papa. Portugal
era vassalo da Santa Sé. É claro, ele fez isso por habilidade, porque ele o que não queria era ser vassalo do rei de Castela e Leão, que era primo dele e que entendia que... Porque o rei de Castela e Leão, já no tempo de Dom Afonso Henriques, tinha o título de imperador e dizia que mandava em toda a Espanha. E ele, para se livrar da vassalagem a esse rei, que estava perto, disse que era vassalo do Papa. O Papa lá, está lá tão longe que isto é um patrão fora da loja, não tinha importância nenhuma ser vassalo do Papa. Ele diz que mandava um tributo todos os anos, um tributo de ouro, mas parece que não mandava. Seja como for, ele não fez moeda de ouro. Mas depois, já o sucessor, o Dom Sancho I, faz uma moeda lindíssima, que é realmente o morabitino, e a partir daí, os reis de Portugal, quase todos, cunharam moedas de ouro. A moeda de ouro portuguesa chegou a ter, em todo o mundo, um prestígio extraordinário. Chegou a falar-se na moeda portuguesa como um exemplo de moeda de ouro valiosa. Eu tenho aqui um catálogo que tem as nossas melhores moedas de ouro. Esta é uma das moedas mais prestigiosas do mundo. É o ouro do Dom João V, a dobra de ouro do Dom João V. O ouro português tem 3 origens. Nesta primeira fase da nossa história, no reinado do Dom Sancho, depois do Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III, Dom Dinis, o nosso ouro é ouro moro. É o ouro que a gente cobra da nossa guerra com os mouros, que nos pagam, é sempre ouro moro. Mas em seguida, isso acaba, os mouros são expulsos da península, como sabem, no tempo dos reis católicos, conquista de Granada, acabam os mouros, mas passa a haver para Portugal outra fonte, o ouro da África. Os navios do Infante Dom Henrique levaram-nos por toda a costa da África e aí vem o ouro africano. Nós instalávamos umas feitorias no litoral para pagar, comprávamos o ouro, mas comprávamos, enfim, e trazíamos o ouro para Portugal e é o ouro realmente norte-africano. E isso é que nos permite cunhar essas belíssimas moedas do tempo do Dom João I, do tempo do Dom Afonso V, do tempo do Dom João II, do tempo do rei Dom Manuel mesmo, do rei Dom Manuel, do tempo de Dom João III. São moedas muito bonitas, ouro que os portugueses trazem sobre as feitorias, sobretudo São Jorge da Mina. Vinham daí muitas toneladas de ouro todos os anos. Depois, no século XVIII, aparece o ouro do Brasil. E é com o ouro do Brasil que se cunham as famosas moedas do Dom João V, esta dobra de que eu lhes falei. Continua a haver moedas de ouro, todos os reis fizeram moedas de ouro, até o rei Dom Luís. Como sabem, Dom Luís é o pai do Dom Carlos é o rei que foi morto no Terreiro de Paço. O Dom Luís ainda cunha moeda de ouro, depois acabou a moeda de ouro. Na República ainda houve uma tentativa de fazer moedas de ouro. Na Casa da Moeda mandaram fazer um estudo, eu não acho que seja bonita, até acho que é muito feia, mas é uma senhora, assim, está muito pouco vestida e está sentada. Simplesmente fez-se o estudo, mas não havia ouro para fazer a moeda. Portanto, ficou lá o estudo. Um dia o Presidente da República, que era então o Dr. António José de Almeida, foi visitar a Casa da Moeda. E é costume, quando vai o Sr. Presidente, darem uma prenda. Eles, o que é que haviam de fazer? Pegaram naquele estudo, fizeram uma moeda, uma só, e deram ao Presidente da República. António José de Almeida, que era um homem desinteressado, não, levou a moeda, era uma moeda de ouro, como qualquer outra, e ele já não estava novo, ele era médico, mas chamou um colega para ver umas coisas que ele tinha, estava com uma grande constipação, o médico tratou-o muito bem, não lhe levou nada, era colega, portanto não lhe levou nada, mas o António José de Almeida, que era um homem generoso, achou que tinha que pagar ao colega, e deu-lhe a tal moeda de ouro. O colega, que também não sabia nada de moedas, não percebeu que tinha na mão o exemplar único, da última moeda de ouro cunhada em Portugal, e foi a um ourives, ali na Rua do Ouro, em Lisboa, e vendeu aquilo pelo peso. Bom, passou por lá um colecionador, viu a moeda, comprou-a, e ela agora foi reproduzida
e volta a saber-se como foi a última moeda de ouro que houve em Portugal. É claro que o ouro, na nossa história, portanto, desde o século XII ao século XIX, é um companheiro permanente da história portuguesa. A glória exterior e interior de Portugal exprimia-se no valor das moedas cunhadas. Daí a importância que ainda hoje tem o ouro. Aliás, sabe-se que neste país, antigamente, havia muito ouro. Olhem, aqui nesta região havia minas de ouro, perto. Não sei se a atual tradição do ouro tem ou não tem que ver com a existência dessas minas de ouro. Mas eu gostava de lhes mostrar ainda esses ourivos domésticos, esses homens que apenas à mão, sem maquinaria, continuam a fazer coisas maravilhosas. Eu tinha de escolher um ourives dentre várias centenas e não tinha assim um critério qual é que eu vou escolher, porque eles são todos bons. Bom, olhem, resolvi perguntar, e assim a trabalhar, agarrado à bancada, qual é o mais velho? Bom, ele não é velho, é novo, está aqui, é o meu amigo António Martins de Castro, mas tem 77 anos e desde há 60 anos que está sentado, vem ali a bancada é de 6, estão lá 5 porque o António Martins de Castro só ao pé de mim. Durante esta longa vida, passaram já muitas arrobas de ouro pelas mãos e continua a fazer maravilhas, perfeitamente maravilhas. Eu estive aqui e devo dizer que neste momento estou absolutamente fascinado. Uma das últimas coisas que ele acaba de fazer, reparem, esta peça espantosa, é uma peça, ele é profundamente religioso e aqui representa em ouro, isto é um santuário, em ouro é a Anunciação, o anjo anuncia a Maria que um menino vai nascer, isto é um dos momentos mais poéticos da história da humanidade, Ave Maria, cheia de graça, e aqui é o epílogo dessa terrível história. O menino que Maria trazia no ventre é crucificado por se ter atrevido a dizer que todos os homens são iguais. É uma peça lindíssima, lindíssima. É uma obra-prima da joalharia portuguesa. E o meu amigo António Martins de Castro continua a fazer isto. Isto agora é feito em filigrana. A filigrana é fazer peças de ouro com um fio, o que permite realmente, com menos peso de ouro, fazer peças maravilhosas. Acho que a filigrana portuguesa hoje é das mais belas do mundo. Isto é uma lição, porque o meu amigo já me disse, está contente com a vida dele, tem um filho que é um homem, está ali a trabalhar à bancada porque ele para o filho não deseja um futuro melhor, nem mais rentável do que este que ele teve, e tem um neto de 14 anos, e o seu neto, que se chama David, tem agora 14 anos, mas o avô deseja que o neto venha para ter uma vida aberta, feliz, venha também aqui a fazer maravilhas deste género. Isto a mim emociona-me muito, porque isto é que é o futuro. O que é preciso é arranjar empregos para os portugueses. E o emprego para os portugueses consiste nisto, levar toda a gente a um nível de consciência que lhe permita escolher a profissão de que mais gosta e depois trabalhar, fazer aquilo para que tem vocação. Este caso da ourivesaria, para mim, é muito emocionante. Já lhes mostrei esta peça que me emocionou muito, mas queria mostrar-lhes esta outra. Isto é um oratório. O oratório começa por ter uma parte exterior, que é de madeira, e que é feita aqui, também em Gondomar, por entalhadores. Reparem, esta peça parece do século XVIII. Eu, quando a vi, julguei que era uma peça antiga. Não é. Isto é feito agora. Qualquer pessoa pode vir aqui e adquirir uma coisa destas que nem sequer é cara. E neste oratório há uma série de lembranças, recordações. Olhem,
ainda não há muito tempo, vendeu-se um oratório igual a este que está no Japão. Portanto, no outro lado do mundo há cristãos a orar perante um oratório como este. Eu acho que estas maravilhas podem acreditar o trabalho português, pode acreditar as mãos dos portugueses. Eu costumo dizer, é já quase um lugar comum, que bendito, bendito seja o país que tem o futuro nas suas mãos.